A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa, na alegria de acolher o Santo Padre, o Papa Leão XIV, apenas eleito no conclave que deu à Igreja o Papa de número 267 como sucessor de São Pedro e também sucessor do Papa Francisco. Nós estamos contentes com toda a Igreja que festeja hoje Jesus, o bom pastor. E nós visualizamos Jesus nos nossos pastores, nos nossos bispos, por quem rezamos de modo intenso nas santas missas durante o período de sede vacante, enquanto se esperava o resultado de um novo conclave. Agora rezaremos pelo nosso sumo pontífice, Papa Leão XIV. E continuamos a rezar e a nos unir aos nossos pastores, aos nossos bispos, pedindo ao Senhor que os guarde e os fortaleça na sua missão evangelizadora. E também a nós, que somos, ao mesmo tempo, sacerdotes, profetas e pastores batismais. Somos uns para os outros, os mesmos pastores, porque somos um povo pastoral, um povo de zeladores, um povo que ama e é amado por Deus. Deus nos ama e Deus é a nossa paz, como disse o Papa Leão XIV. Nós desejamos a todos um feliz 4º domingo da Páscoa. Hoje rezemos pelas vocações, para que tantos rapazes que foram chamados aos ministérios, ao presbiterato, ao diaconato, mas também aqueles sacerdotes, os presbíteros chamados ao episcopado, sejam todos generosos na sua resposta ao bom pastor, que neles dará a sua vida o tempo todo, por todas as pessoas do mundo. A liturgia da palavra de hoje vai nos colocar em sintonia com a mística do bom pastor. Hoje, com a Igreja, nós rezamos: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue aonde a precedeu a fortaleza do pastor, Jesus Cristo, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra da Santa Missa deste 4º domingo da Páscoa tem na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 14 e de 43 a 52. O salmo responsorial será o Salmo 99, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. A segunda leitura está no livro do Apocalipse de São João, no capítulo 7, versículos 9 e de 14b ao versículo 17. E o Evangelho será o de São João, no capítulo 10, versículos de 27 a 30. Já rezou pelo Papa hoje? Então, aproveite entre uma parte e outra do programa, enquanto curte a boa música católica, ofereça por ele uma Ave Maria. Até o final do programa, você já ofereceu 4, pedindo a Nossa Senhora, a Divina Pastora, a graça de dirigir o Sumo Pontífice Papa Leão XIV no seu caminho pastoral para a Igreja toda, que se inicia agora, com amplo lastro de vida doada na Igreja, desde que se tornou presbítero e que trabalhou nas missões no Peru, como também na Cúria Romana e onde quer que tenha sido enviado para o seu serviço episcopal.
Que Deus o abençoe, para que nos conduza à fidelidade ao Evangelho, a Jesus Cristo, nosso bom pastor. Vamos ouvir então e meditar sobre a primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região, mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vemos aqui uma expansão missionária que agora tem gente nova no comando. O Saulo perseguidor se tornou o Paulo evangelizador. Acolhido pelas comunidades, agora tem até um colega de evangelização que se chama Barnabé. Paulo e Barnabé então chegam às raias da Ásia Menor. Em Perge, em Antioquia da Pisídia, o evangelho está avançando mais para o norte e para o leste. É aí então que lá se vai a palavra de Deus alcançando os confins da terra. Chegando aí, na cidade de Perge, Paulo, em dia de sábado, foi com Barnabé à sinagoga para ouvir a palavra de Deus. E quase toda a cidade se reuniu ali para isso. Diante desta reunião, na qual iriam ouvir Paulo e Barnabé, os judeus, cheios de inveja e com blasfêmias, se opuseram a Paulo e então Paulo e Barnabé, com muita coragem, disseram: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês rejeitam a palavra e se consideram indignos da vida eterna. Que expressão muito dura essa! Sabei que vamos nos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem do Senhor. Nós somos luz para as nações, para levar a salvação de Deus a todos até os confins da terra. Então isso promove uma alegria nos pagãos que se sentiram acolhidos e nos judeus um estratagema que os levou a combinar com as mulheres ricas e religiosas e os homens influentes
uma perseguição contra Paulo e Barnabé para expulsá-los do território de Perge, e de lá, eles sacudindo contra Perge a poeira que se colou aos seus pés, foram para Icônio. E, conclui Lucas, autor dos Atos dos Apóstolos e deste relato, eles ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. A alegria e o Espírito Santo acompanham toda a obra evangelizadora. É aí então que vemos que a evangelização não tem freio nem limites. Vai alcançar sim, por ordem de Jesus Cristo, a todos. E aqueles que se opõem experimentarão a força que o Evangelho tem na vida dos evangelizadores. O mal não prevalecerá, disse o Papa Leão XIV. Que palavras proféticas! O mal não prevalecerá. Cristo vai à frente, Cristo nos precede, não tenham medo. Que estas palavras do Papa Leão, e animados por esta maravilha de texto da primeira leitura, coloquem em nós muita força, muito ânimo, muita alegria, muita paz, para que anunciemos o Evangelho com a voz e a vida, com bom testemunho e até com nossos sofrimentos, sem medo, com alegria, no Espírito Santo. A você e a todos os seus, bom proveito da Santa Missa, que vão participar na paróquia durante esse dia. Bom domingo, curta a boa música católica, reze uma Ave Maria pelo Papa Leão XIV e até daqui a pouquinho com mais uma parte do programa A Palavra é Jesus Cristo. Ide ao mundo inteiro anunciar a toda criatura a boa nova, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todos os povos celebrem nesta refeição o amor, a alegria de sermos irmãos e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todas as culturas se encontrem na fé e proclamem o que ensinou Jesus de Nazaré, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o
A palavra é Jesus Cristo. Neste domingo, o quarto da Páscoa, nós contemplamos Jesus como o bom pastor e rezamos pelas vocações ao ministério ordenado. Dia Mundial de Oração pelas Vocações, para que das nossas famílias e comunidades, os jovens cada vez mais desejosos de uma vida plena de sentido, de graça, de bênção, de paz, de serviço, de doação de si, de fazer da sua vida algo de grande e de bonito para os outros, escutem o chamado de Jesus e a ele correspondam dentro da mística, do contexto da fé da sua comunidade, da prática litúrgica, da participação aos grupos juvenis, daquelas primeiras experiências de fé que na vida todos nós temos a partir da fé visualizada na prática de nossas famílias, na nossa paróquia ou comunidade onde habitamos. É dentro da comunidade que surge e nela se alimenta a nossa vocação. É aí que alguém reza por nós. É daí que alguém nos ajuda a entrar no seminário. É daí que vêm todas as ajudas também para nos manter no caminho que nos prepara àqueles serviços nos quais nossa vida vai ser doada, entregue. E assim vamos preparando os pastores. Um Papa como Leão XIV não surge do nada. Sua vocação vem de uma base familiar muito bem feita. De fato, nos Estados Unidos, seus pais participavam da missa diariamente. Isso tem um influxo, impacto na alma do filho. O filho, de certo modo, reproduz aquilo que vê os pais fazerem, dizerem, gosta do que eles gostam de comer, falam como eles falam, assumem o seu vocabulário, rezam também como seus pais rezam. Cresce o amor em família nesta partilha de personalidades, de pessoas, de dons, de talentos. Cresce o aprendizado, cresce a descoberta do outro como um presente maravilhoso de Deus. E no meio de tudo isso, cresce o mistério da vocação. Precisamos então colocar os olhos nesta mística da vocação, nesta dinâmica que o Espírito adota para colocar na Igreja homens a serviço de todos, em tantos ministérios, em tantos chamados, que vão desde o seminário até fazer um religioso, irmão consagrado, um monge, um eremita, como também um missionário, um presbítero, um diácono permanente ou transitório, mas ainda um bispo, depois que se torne arcebispo ou cardeal, chegue a ser escolhido como sumo pontífice da Igreja Católica. O Papa é um, mas encontra na Igreja milhares de colaboradores. Nós colaboramos com o Papa como pastor universal da Igreja que a preside em todas as suas comunidades na caridade. Por isso nossa Igreja encontra em Roma o seu centro, o seu epicentro congregador. Nós somos católicos, apostólicos, romanos e temos no Romano Pontífice o nosso elo visível de unidade. Nossa eclesiologia se configura em torno de Pedro, com Pedro e sob Pedro, cum Petro et sub Petro, na sua fé e sob a sua direção. Ouvimos a voz do Papa.
para nele ouvir a voz do Espírito, que fala às igrejas. Assim, somos apostólicos, desta sucessão apostólica tão bonita que tem trazido em segurança a fé recebida de Jesus Cristo, daqueles que ouviram e com ele conviveram, portanto ouviram sua palavra e transmitiram Cristo Jesus na limpidez do seu melhor testemunho. Homens pecadores como todos, inegavelmente frágeis, mas assistidos e fortalecidos pelo amor e pelo poder de Deus que se manifesta no seu Espírito, em manifestações pneumáticas permanentes, em sabedoria que o Espírito não deixa faltar para conduzir o rebanho de Cristo, porque é o Espírito mesmo que hoje e sempre, a partir de Pentecostes, conduz o rebanho do seu Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho, diz o refrão do Salmo 99 na Santa Missa deste domingo. Rezemos então com o salmista a graça de saber que o Senhor, só Ele, é o nosso Deus. E a graça, a alegria de sabermos que nós, amados por Ele, somos o seu rebanho, do qual Ele cuida, zela, conduz para a fartura, a paz, a alegria eterna. Primeira estrofe. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Refrão. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Segunda estrofe. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Refrão. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Terceira estrofe. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Refrão. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. A graça de ouvir e rezar um salmo é grande. A cada dia, nós consagrados, mas também leigos e leigas no Brasil inteiro, no mundo todo, rezam a salmodia, o saltério, os salmos distribuídos em 4 semanas, em horas, a liturgia santificadora das horas. E há quem na igreja é tão fiel que, por 5 vezes, no ofício das leituras, nas laudes, na hora média e vésperas e completas, exerce na igreja esta voz da esposa orante, que fala o tempo todo com seu Senhor e o escuta. A igreja reza quando eu rezo. Quando eu rezo, a igreja está rezando, está orando. Portanto, orar sem cessar faz bem e é necessário para assumir cada vez melhor e de modo cada vez mais forte a nossa espiritualidade, a nossa mística cristã, católica, eclesial. Rezemos e façamos rezar. Levemos as crianças à igreja para rezar. Conquistemos e cativemos os jovens para juntos rezarem. Levemos os casais à oração e à adoração. Conclamemos toda a comunidade um dia por semana para adorar ao Senhor. Levemos todos, uma vez por mês,
a oração do Rosário completo, com os 4 blocos de mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Levemos as pessoas à oração cotidiana e particularmente dominical na Eucaristia, na meditação da Palavra de Deus, para que a resposta com a vida seja operosa na caridade. Sim, este é o exercício da nossa santidade de porta a porta, de rua em rua e no meio do mundo tão necessitado da graça de Deus. Bom domingo para você e para os seus, e que sua vida se torne missa e missão. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. O Senhor, ó terra inteira, servia ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. A palavra é Jesus Cristo e nós estamos muito contentes de ouvir nosso bom pastor através da liturgia da palavra da Eucaristia que celebramos, que participamos na comunidade em que vivemos, neste domingo falar para nós. Já temos o Papa Leão XIV, que nestes dias se prepara para assumir publicamente e oficialmente o ministério petrino na sua diocese de Roma, tomando posse dela como pastor local. Mas ao mesmo tempo, desde o dia 8 de maio, nós já tivemos na igreja toda a bênção para Roma e para o mundo do Papa Leão XIV. E suplicamos ao Senhor que Ele dirija o rebanho de Cristo rumo à pátria celeste, aquela pátria que Ele nos preparou
como o próprio Papa Leão XIV citou quando falava de Santo Agostinho, que dizia: para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. E então juntos, nesta igreja sinodal, juntos com o Santo Padre, nós caminharemos fortalecendo cada vez mais nossa fé dentro das nossas comunidades, numa participação corrigida, lá onde nossos vícios, nossas inconsistências, nossas bobagens, nossos pecados parecem querer prevalecer, com fofocas, com disputas, com buscas de poder ou de dinheiro, com invejas, com blasfêmias, com maledicências, com murmurações, mas também com preguiças, com indolências, não querendo assumir compromissos, não se arriscando, não dando nada de si. Este é um rebanho necrótico, ovelhas adoecidas do rebanho do Senhor. Você está bem? Você está espiritualmente bem? Ofereça então este bem, o melhor de si, para a sua igreja. Você é dizimista? Você é comprometido na sua comunidade, como belamente vimos e vemos tantas pessoas, tantas mulheres, homens, jovens neste serviço? Eu tenho constatado em Viseu este espírito magnânimo, esta alma grande de homens e mulheres, de jovens que, mesmo na sua limitação e na sua pobreza, são dizimistas, participantes da liturgia, de grupos de jovens, catequistas, ajudam as crianças, os filhos dos vizinhos. Mas é uma maravilha, uma igreja vívida, que está bem porque na sua mística, na sua espiritualidade, está oferecendo o melhor de si. Seguramente a bênção de Deus repousa sobre Viseu e sobre todas as comunidades onde há esta correspondência ao coração de Jesus, o bom pastor. Portanto, conclamo a todos, conclamo também unido ao Santo Padre, o Papa Leão, voltemos a Cristo Jesus dentro das nossas comunidades. Não existe uma igreja fora da igreja. A igreja é una, santa, católica, apostólica, romana. A igreja é a igreja de Cristo Jesus, com todas as suas expressões, portanto também evangélicas, pentecostais, distinguidas naquilo que lhe é próprio, mas somos um só em Cristo Jesus. Isto é o que prevalece. O mal da divisão não prevalece. O mal da inveja e da disputa não vão prevalecer. O mal da desconfiança entre nós não pode prevalecer. Aprendamos a nos respeitar como irmãos, como pessoas decentes, dignas de crédito, de fé, como pessoas de palavra, de presença, de compromisso, de fidelidade. O nosso mundo está necessitado disso tudo. A nossa família está necessitada disso tudo. Então nós vamos recuperando todos estes valores tão bonitos e tão grandes, sem os quais nossas nações, nossas famílias, nossas comunidades e até nossas igrejas ficam altamente fragilizadas, expostas ao inimigo. Mas o mal não vai prevalecer. Esta é uma palavra que me tocou tanto, muito, na primeira expressão do Papa Leão XIV. Cristo nos precede, Ele vai adiante. Quem passa na frente é Jesus Cristo. Para Papa Leão XIV, é Jesus que passa na frente. Ele nos precede e nós vamos atrás dele. Ele é o pastor e o rebanho vai atrás. E o mal não vai prevalecer. Que maravilha, que força este Papa Prevost colocou no nosso coração naquele dia 8 de maio. Eu viajava, assistia quase que em viagem estas expressões tão iluminadoras. Agradecido ao nosso Senhor pelo grande pontificado de Papa Francisco, agora vendo
a continuidade da ação do Espírito que nos oferece um bom pastor em Papa Leão XIV. Bem-vindo, Papa Leão XIV. Nós somos o povo de Deus. O Senhor é o pastor deste povo e nós somos, sim, o seu rebanho. Cuide de nós, Papa Leão XIV. Conduza-nos a Jesus Cristo, o bom pastor. Leve-nos, Papa Leão XIV, àquele ponto de povo de Deus que vem sim da grande tribulação, que alvejou suas vestes no sangue do Cordeiro, para participar da grande liturgia que já começa aqui, da Páscoa eterna que se presentifica e se antecipa dentro da nossa história cotidiana, mas que é celebrada com excelência, na simplicidade e na beleza, na grandeza do mistério eucarístico. Nós vamos ouvir então, dentro desta mística eclesiológica, cristológica, pastoral, a segunda leitura do belíssimo texto do livro do Apocalipse de São João. Diz o texto: Eu, João, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestarão o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acabamos de ler um texto do capítulo 7 do livro do Apocalipse de São João. Este livro é constituído de visões, e a visão é um instrumento didático da evangelização de João à sua comunidade perseguida, completamente amedrontada por causa do rigor do inimigo. O Império Romano perseguiu os cristãos de uma forma absurda, cruel. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, é a condução que o bom pastor dá ao seu rebanho perseguido e ferido. Cristo vem enxugar as lágrimas da gente, vem curar nossas feridas, vem nos dar consolação, vem mostrar o seu amor para conosco através dos seus apóstolos, dos seus profetas. Por isso aqui está João, que vê uma multidão imensa de gente de todo povo, língua, nação, tribo, que ninguém pode contar. Portanto, o mundo inteiro está na perspectiva salvífica da visão apocalíptica. Estas pessoas todas, diz João, ele as vê de pé diante do trono e do Cordeiro. Aquele trono da graça do qual nos aproximamos, como diz o autor da carta aos Hebreus, para recebermos auxílio oportuno de Jesus Cristo. Estas pessoas estão trajadas de vestes brancas, a veste da graça batismal, da vida santa, necessária para um mundo entenebrecido, sujo e corrupto. Elas trazem nas mãos palmas, ramos, celebram o seu Senhor, e as palmas, os ramos nas mãos, sempre nos recordam a esperança que vem da doação da vida no martírio, na martiria, no testemunho até do sangue.
mas também daquele testemunho cheio de esperança de que a vida é carregada dia a dia, desde a hora que a gente se põe em pé até a hora que vai dormir. Então, dentro da visão, um dos anciãos dizia que este povo veio da grande tribulação. Sim, é uma maneira plástica muito simples de falar da luta, da lide cotidiana que cada um de nós vive na sua fé e na sua vida. Quem de nós não sofre? E diz que lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. É um contraponto, é um paradoxo. Como se pode alvejar roupa em sangue? Em sangue as roupas ficam vermelhas, não brancas, não alvas. Pois é, o sangue do Senhor nos purifica. O Cordeiro aqui é com C maiúsculo, portanto é Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por isso que estão estas pessoas agora diante do trono de Deus e lhe prestam um culto dia e noite no seu templo. Portanto, o dia e noite não quer dizer as 24 horas, quer dizer um dia escatológico eterno que não tem mais fim. De quem João está falando e esse ancião, esse presbítero está revelando, descrevendo? Está falando da comunidade, da comunhão dos santos, da communio sanctorum, do céu, nosso ponto de chegada. E aquele que está sentado no trono, Jesus Cristo, os abrigará na sua tenda, no seu curral, como bom pastor, na sua grei. Sim, fala deste Cordeiro como um pastor que abriga na sua casa, na sua tenda, na sua igreja, a todos, a todos. Nunca mais, então, quem chegar ali sentirá fome, nem sede, ou seja, todas as necessidades básicas da vida, todos os percalços que fragilizam a vida, que a põem em ameaça, vão desaparecer e ser vencidos. Nunca mais terão fome e sede. Nem o sol, nenhum calor ardente vai trazer desconforto, porque estaremos em bella, como se diz em italiano, numa situação de conforto e felicidade. Sim, é tudo o que nós queremos também, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e vai conduzir estas pessoas, estas suas ovelhas, às fontes da água da vida. O bom pastor conduzirá todo o seu rebanho àquela água da graça que dá vida eterna, a água do batismo. Estamos em tempo pascal, a água do Espírito que lava, purifica, dignifica. E Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos porque choramos. Choramos a agrura e a angústia de um tempo tão difícil. Precisamos então logo nos converter e voltar ao Senhor que nos promete tudo isso nesta segunda e belíssima leitura do livro do Apocalipse. Eu lhe desejo tudo o que tem nesta página. Que nosso Senhor te faça santo, a mim também, para que juntos prestemos este culto dia e noite eternamente no seu templo. Bom domingo. Vamos para a igreja? Vamos para a Santa Missa? Vem conosco. Vem ouvir a palavra de Deus, participar do corpo do Senhor, sermos alvejados no seu sangue, lavados, purificados e termos nosso rosto bonito, com toda lágrima enxugada e o coração consolado pelo nosso bom pastor e Deus. A ti e aos teus, bom domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes
fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro 1000 abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. A palavra é Jesus Cristo. Ouçamos o Evangelho deste 4º domingo do tempo pascal, o domingo do Bom Pastor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos neste domingo o domingo do Bom Pastor, o 4º domingo da Páscoa, em que rezamos também pelas vocações aos ministérios ordenados, pedindo a Jesus que cative muitos jovens generosos, atentos, capazes, santos, para colocá-los a serviço do seu povo, como diáconos, como presbíteros, e estes como episcopos, para que a Igreja tenha sempre a grandeza de Cristo Jesus refletida na nossa fragilidade, para que o Senhor tenha homens à altura do ministério de salvação que lhes confiou através do sacramento da ordem. Este sacramento que tem 3 graus de participação no único ministério de Cristo. O diaconato para a diaconia da caridade, a diaconia do altar e a diaconia da palavra, como também o presbítero, que
é colocado a serviço dos outros nas coisas relativas a Deus e, portanto, é o pastor que a paróquia tem, as comunidades conhecem no seu pároco, que tem como auxiliar os seus vigários, que o ajudam na condução da vida paroquial, na administração dos sacramentos, na pregação da palavra, nos serviços que a paróquia oferece em toda a sua extensão, quer como educação, saúde ou quaisquer outras obras caritativas, que se tornam ambientes de irradiação e de conversão a Cristo Jesus na comunidade. Um padre é alguém muito precioso para todos e muito importante. Ao mesmo tempo, deve ser alguém simples, cativante, sorridente, alegre, sábio e santo, que exale algo que vem do céu, que vem do seu Senhor, que ele vai buscar todo dia na oração e que alimenta-se da Eucaristia para dar para os outros. Só dá quem tem. E nossos padres hão de ter tudo o que o nosso povo está esperando, em toda virtude, graça e bênção. Devem abençoar as pessoas, santificá-las com os sacramentos, perdoar os pecados, atendê-las até na sua necessidade de todo tipo, visitá-las, estar no meio do povo com aquela caridade pastoral que lhe é própria, particularmente na vida de um padre diocesano, como eu. Eu sou padre diocesano e tenho, dado por Deus, o carisma da caridade pastoral. Portanto, hei de ser bom pastor com o carisma da caridade do bom pastor, que me levará a todas as pessoas, todas. O presbítero pode se tornar episcopo, chamado a isso pela Igreja, para que se torne o coordenador, o supervisor das comunidades paroquiais, da circunscrição diocesana, de toda a responsabilidade como apóstolo naquela diocese. É o bispo ou arcebispo, que é titular e que tem como auxiliares os bispos que o ajudam, onde isso é necessário. O episcopo, então, é o pai, que deve estar com o coração de Jesus dentro do peito, afinado em tudo com ele, doutor na fé e, portanto, mestre da palavra, do ensino, da potestas docens, da capacidade de ensino, do evangelho, da doutrina, zelador e guardião da doutrina católica. É também o juiz das questões eclesiásticas de justiça pastoral, que atua por meio do tribunal eclesiástico e de seu vigário judicial, acolhedor de todas as realidades eclesiais, portanto, da vida religiosa, do laicato, do próprio ministério ordenado, mas também de todas as pessoas de boa vontade com quem se relaciona a Igreja. Os segmentos sociais de todos os tipos, mas inclusive de ir em missão buscar os que da comunidade se afastaram ou a ela ainda não chegaram, os excluídos, os marginalizados, os esquecidos, os desprezados, os não amados, os sem teto, sem casa, sem trabalho, sem nada, sem dignidade, sem nome. O papel do bispo deve ser este, e o fará de modo articulado e organizado através de um plano pastoral diocesano muito bem capilarizado, para que encontre e avalie e recolha, apresente, celebre e exponha os dados da sua atividade pastoral arrojada e amante. Ele é Jesus no meio de nós. Esta é a nossa fé católica, que gira em torno do Cristo presentificado nos seus pastores. A atividade pastoral então extrapola o ministério ordenado,
porque todos nós, a uma só vez no batismo, quando fomos batizados, fomos tornados pelo Espírito sacerdotes, profetas e pastores. Nós somos um povo sacerdotal, profético e pastoral. O bom pastor, então, chega a todos, por meio de todos. Todos são pastores e todos são rebanho simultaneamente. Esta é a nossa eclesiologia fundamental. É aí que nos entendemos, nesta dinâmica nos movemos e nesta mística somos seguidores de Jesus. Que maravilha viver este domingo tão bonito e ouvir estas palavras de Jesus que declara que as suas ovelhas, nós, escutamos a sua voz. Nós o conhecemos e o seguimos, sim, por meio de toda esta extensão eclesiológica ou eclesiogenética que acabo de descrever. Para nós, ele dá a vida eterna. Dá a vida eterna, nos abriga na sua tenda, como ouvimos na segunda leitura. E ninguém vai tirar a nossa vida dada por Jesus. Jamais a gente vai se perder se mantiver fiel a Jesus na igreja. Ninguém vai arrancar-nos de sua mão. Eu quero estar nas mãos do Senhor, sim. Eu quero estar no seu colo. Eu quero ser levado por Ele. Diga isso. Fique dentro da sua comunidade, dela não se afaste, nela se aplique. Contribua. Torne-se vivo dentro da sua comunidade. Você está nos braços do Senhor, nas mãos do Senhor. Você está em boas mãos, nas mãos de Jesus Cristo. Ninguém vai arrancar-te das mãos dele. Se tu conheces a sua voz, o escutas e o segues. Foi o Pai que deu cada um de nós ao seu Filho. Nós somos um presente de Deus dado a Jesus, porque o Pai ama o Filho e lhe dá um presente bonito. Eu, você, toda a comunidade. Jesus nos tem e zela por nós como um presente que o Filho amado ganha do Pai que ama. Meu Pai que me deu estas ovelhas. E Ele é maior que todos. Ninguém é capaz de dar algo tão grande e tão bonito do que este, porque Ele é o meu papaizão. Ele me ama muito e me deu vocês. Escute isso de Jesus hoje. Ninguém pode arrebatar cada um de nós das mãos de Deus. Olha, 2 mãos, ou as 4 mãos, não é? As mãos de Jesus, as mãos de Deus estão sobre nós. As mãos de Deus, as mãos de Jesus estão sobre nós. Não tenhamos medo. Tantas vezes o Papa repetiu isso na sua expressão dia 8 de maio. Não tenham medo. Sem medo algum. O Pai tem suas mãos sobre nós. Porque aqui vem a conclusão mais bonita e mais forte deste domingo. Eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai, no Espírito Santo, um só, e todos nós um só em Cristo Jesus. O lema do pontificado e, portanto, do episcopado de Papa Leão XIV tem tudo a ver com esta frase finalizadora do Evangelho de hoje. Em Cristo somos um só. Somos um só em Cristo Jesus. Eu e o Pai somos um. Vença toda divisão. Vença toda fofoca da sua comunidade. Vença toda desconfiança e maledicência. Vença, combata toda murmuração e preguiça. Tire da sua vida e da sua cabeça e de todos qualquer diabo que nos divida. Abrace Jesus, ponha a mão na mão dele. Abrace o Pai Eterno, ponha a mão na mão dele. Eles têm suas mãos sobre nós. Isso sim, é da boca de Jesus que vem hoje este Evangelho para nós. Sejamos um com o Pai e o Filho. Esta é a nossa fé e a nossa salvação. Esta é a palavra da salvação. A palavra é Jesus Cristo, nosso Salvador e bom pastor. A todos, bom domingo, e que a graça do dia de hoje transborde para a semana, para que tenhamos uma semana muito abençoada
pastoral e feliz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.